Boa tarde, Gislene. Enviei o link agora, esperar os alunos entrarem. Boa tarde, mais um sábado de mentoria, mais um sábado abençoado. Recording in progress.
Antes de começar a nossa aula, deixa eu só abaixar aqui. Cadê? Tá aqui. Quem chegar depois, assiste pela plataforma. Cadê? Vamos lá, chegamos hoje à terceira aula do nosso curso de terapia para casais. Não é terapia de casais, é terapia para casais. Aqui nessa aula tem pessoas, tem terapeutas, psicanalistas formados, psicanalistas em formação e outros que vão assistir depois. Nós já tivemos 2 módulos que estão gravados lá no nosso portal só para quem está dentro do curso, tá? Nosso portal novo, lá tem as aulas, tem as apostilas, tem as avaliações, tudo certinho. Hoje o nosso módulo é sobre técnicas terapêuticas aplicadas para casais, tá? Seja bem-vinda, a Bárbara está aí assistindo, ela até comentou que ia estar na rua, mas ia estar com fone, tá? Então, seja bem-vinda, a Cícera está aí também. Hoje o nosso módulo é o módulo 3, são 6 módulos, e o nosso módulo hoje é o módulo 3. Técnicas terapêuticas aplicadas a casais, tá? Qualquer dúvida, é só você mandar aí no chat a sua pergunta, é só você mandar aqui que nós estamos aqui prontos para tentar solucionar quaisquer dúvidas, tá? Não deixe dúvida para depois. Terapia cognitiva comportamental em casais. Nós vamos ver agora a primeira técnica terapêutica aplicada para casais. Vamos ver a terapia cognitiva comportamental em casais. Aplicação de técnicas cognitivas e comportamentais para promover mudanças positivas. A terapia cognitivo comportamental, a TCC, né, em casais, é uma abordagem eficaz que se concentra na identificação e transformações de padrões de pensamento e comportamento que podem contribuir para conflitos e dificuldades no relacionamento. Então, nós sabemos, né, para quem quer se aprimorar mais e nunca assistiu, nosso canal do YouTube, tá? Quem não se inscreveu ainda, se inscreve lá. Nosso canal do YouTube tem 2 aulas, acho que são 2 aulas que falam sobre TCC, terapia cognitivo-comportamental, unida com a psicanálise. Então, a TCC ela vai nos dar ferramenta para trabalhar com a identificação de comportamento, padrões de pensamentos, isso que a pessoa traz com ela. Geralmente traz da sua modelagem, traz dos seus pais, né? Traz todo aquele comportamento, toda aquela identificação, todo aquele pensamento e a TCC vai nos ajudar com isso. Então, a aplicação de técnicas cognitivas e comportamentais pode ser valiosa para promover mudanças positivas e fortalecer a conexão emocional, tá? Então, a TCC dá força para poder fortalecer a conexão emocional dos casais. Há algumas técnicas fundamentais dentro da TCC. A primeira é identificação de pensamentos distorcidos. O módulo hoje é só sobre técnicas, tá? Para casais. A primeira técnica da TCC é identificação de pensamentos distorcidos. Você que vai trabalhar com casais, seja no consultório, seja na igreja, onde for, você vai ter que usar nessa TCC essa primeira ferramenta, tá? Serão várias para você ver qual que se encaixa com cada casal, que é a identificação de pensamentos distorcidos, encorajar os parceiros a reconhecerem pensamentos negativos e distorcidos que podem contribuir para conflitos. Lembrando que esses pensamentos negativos e distorcidos, cada um pode ter trago da sua família. Aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos distorcidos que vêm de família e acaba influenciando o casamento agora. Desafiar esses pensamentos, promovendo uma visão mais equilibrada e realista da situação. Então, precisa desafiar o casal a identificar esses pensamentos negativos, esses pensamentos distorcidos, para quê? Para promover uma visão mais equilibrada e realista da situação que estão enfrentando, né?
A segunda técnica da TCC é reestruturação cognitiva. O que é isso? Ajuda os casais a examinarem e reestruturarem crenças centrais sobre si mesmo, o parceiro e o relacionamento. Todos nós temos crenças limitantes e nós trazemos da nossa família, nós trazemos da nossa modelagem, crenças que limitam a si próprio, crença, assim, uma crença de junto com pensamentos distorcidos, negativos e crenças limitantes. Ah, eu nunca vou ser feliz porque meu pai nunca foi. Eu nunca vou ser feliz porque minha mãe nunca foi feliz, porque minha mãe passou isso para mim. Não, não existe isso. Na verdade, existe isso. A nossa função como terapeutas é tirar isso da cabeça dos nossos pacientes, dos nossos clientes, tá? Então, precisa se ajudar a examinarem as crenças sobre ele mesmo, sobre o seu parceiro, sobre o relacionamento. Quais as crenças que eles têm? E o que está acontecendo hoje? Aí, substitui pensamentos prejudiciais por pensamentos mais adaptativos e construtivos, tá? Outra técnica é a técnica de parada de pensamento, muito boa. Incentiva os parceiros a interromperem pensamentos negativos antes que eles se intensifiquem. Ou seja, técnica de parada de pensamento. Sabemos que nós temos um processo na nossa mente, no nosso cérebro, que bate milhões e milhões de bits por segundo. E às vezes é quase impossível você parar de pensar. O Bion falou muito isso, né? Que existe dentro do nosso cérebro um processo de pensamentos sem pensar. E nós, muitas vezes, nos pegamos pensando em coisas que nós nem queremos pensar. Coisas boas, coisas ruins, coisas que vão trazer benefícios, coisas que vão trazer malefícios, mas muitas vezes nós nos pegamos pensando nisso. Nós devemos controlar esses pensamentos, mas é bem normal você, muitas vezes, estar pensando sem querer pensar. Então, substituir os pensamentos automáticos para afirmações mais positivas e tranquilizadoras. Então, é a técnica de parada de pensamento. Outra técnica, se falando dentro da abordagem de TCC, terapia cognitivo comportamental, estabelecimento de metas realista. Estabelecimento de metas realista. Temos que entender isso. Que nós precisamos o quê? Substituir, facilitar a definição que de metas realistas e específicas para o relacionamento. Nós precisamos entender isso. Entendeu? Entender isso, que você precisa ter metas realistas específicas. Tem pessoas, mas isso estou falando para o relacionamento. Não é porque nós precisamos ter definição de metas realistas. Tem pessoas que têm metas que são surreais, metas que agora não vão conseguir. E tem metas não específicas, mas para várias áreas, finança, comércio, tudo. Mas essa meta realista é para o relacionamento, tá? Quebrar objetivos maiores em passos alcançáveis, promovendo uma sensação de progresso. Exemplo, poxa, nós estávamos discutindo muito, vamos ver se a gente consegue diminuir. Então, é ver as metas realmente dentro do relacionamento, passo a passos que vão ser alcançados. Ah, a gente não consegue sair nunca, vamos ver se a gente consegue sair pelo menos uma vez na semana. Pelo menos uma vez na semana. Então, são metas que vai conseguir, específicas, que vai conseguir ser realizadas. Não adianta colocar metas que são surreais, que não vai adiantar. Então, a outra técnica é o quê? Estabelecimento de metas realistas. Treinamento em solução de problemas, tá? Ensina técnica eficaz para identificar e analisar e resolver problemas no relacionamento. Então, o que você vai fazer? Encorajar a colaboração e a comunicação aberta durante o processo de resolução. Precisa ter treinamentos para resolução de problemas. Precisa ter treinamento para quê? Encorajar eles a ter uma comunicação
durante esse processo de resolução, porque todos os problemas têm solução. Tem solução, mas tem que ter comunicação para poder resolver isso. E outra técnica, exposição gradual a situações desafiadoras. Ajuda os casais a enfrentarem gradualmente situações que causam ansiedade e conflito. Esse gradual, né, vem de gradativamente, é gradativo. Você não pode ensinar os casais a entrarem num conflito, enfrentarem problemas de uma hora. É o quê? É gradativamente, é gradual. Aquilo que causa ansiedade, conflito. O que me causa ansiedade no meu casamento? Dinheiro, sexo, falta de tempo, Não, vamos primeiro uma. O que mais incomoda? É o dinheiro? Vamos lá. Vamos ver a ansiedade e conflito que o dinheiro está trazendo. Comunicação? Vamos ver a ansiedade e conflito que a comunicação está trazendo. Então, são exposições de situações desafiadoras gradual, aos poucos. Você não vai conseguir resolver tudo numa sessão, tudo num dia só, tudo num mês só. Não, é devagar. Outra técnica é. Então, reforçar a capacidade de lidar com desafios de maneira mais construtiva. Técnica de relaxamento e controle, técnica de relaxamento e controle, isso é muito bom, do estresse, tá? Isso é muito edificante para os casais. Integrar exercício de relaxamento, como respiração profunda, tem várias aulas aí que nós ensinamos esse relaxamento profundo, essa respiração, e visualizações, né? Que são chamadas, dentro da hipnose, dentro da psicanálise, da PNL, visualizações guiadas. Entra num processo de relaxamento através da respiração e entra ali numa visualização guiada com uma pessoa que vai estar induzindo, no caso, o terapeuta, o que eles precisam, o que eles querem visualizar, tá? Então, ensina estratégia de manejo de estresse para enfrentar as demandas diárias. Melhoria da comunicação é outra ferramenta, tá? Enfoca aprimorar a habilidade de comunicação, como expressar necessidade de forma clara e ouvir atentamente, porque tem pessoas que não conseguem se comunicar de forma clara e também não conseguem ouvir atentamente. Você não consegue entender o que a pessoa fala e a pessoa não consegue ouvir atentamente o que você fala. Aí fica o quê? Um conflito de comunicação. Então precisa ter uma melhoria na comunicação. Utiliza a técnica para evitar comunicação defensiva e promover a compreensão mútua. Agenda de atividades positivas. Isso é muito interessante. Encorajar os casais a incorporarem atividades agradáveis e positivas em sua rotina diária. Reforçar a importância de momentos de conexão e lazer. Então, precisa fazer com que eles agendem atividades positivas. Porque quando um casal procurar um terapeuta de casais ou um pastor para conversar, um psicólogo, um psicanalista, é porque a agenda deles é totalmente negativa. É só trabalho, só casa, só briga, só confusão. Então, precisa agendar atividades positivas. Então, reforçar sempre a importância de momentos de conexão e lazer. Próxima técnica, reforço positivo. Celebrar e reforçar comportamentos positivos e mudanças construtivas no relacionamento. Estimular o reconhecimento mútuo de esforços e conquista. Então, é reforço positivo. A aplicação dessas técnicas na terapia cognitiva, comportamental em casais visa não apenas resolver conflitos imediatos, mas também promover uma mudança duradoura nas dinâmicas relacionais. Ao capacitar os parceiros a compreenderem e modificarem padrões disfuncionais, essas técnicas contribuem para a construção de um relacionamento mais saudável e satisfatório. Então, foram as técnicas que você usa na terapia cognitiva comportamental para quê? Para casais, tá? Vamos ver agora exercícios atuais de terapia cognitiva comportamental em casais. Eu dei as técnicas, agora eu vou te dar os exercícios bem atuais. Para quê? É, para poder ajudar esses casais, tá? Vamos lá?
Primeiro, identificação de pensamentos distorcidos, né? Primeiro, descrição. Esse é o primeiro exercício. Cada parceiro mantém um diário por uma semana, registrando pensamentos negativos relacionados ao relacionamento. Nesse diário aí, tá? Tem gente que não gosta de escrever, pode colocar o áudio, né? Eles fazem um grupo com eles mesmos e durante uma semana ele faz. Não é interessante fazer um grupo com os dois, não. O homem faz um grupo com ele mesmo e durante uma semana ele manda os pensamentos em áudio, porque a gente não gosta de escrever, né? Um áudio sobre o que ele pensa, quais são os pensamentos negativos que ele tem no relacionamento dele. Aí ela também faz um grupo com ela mesma e manda os pensamentos. Cada um fica uma semana com o diário. Se for diário em papel, cada um fica uma semana com ele, tá? Então, em seguida, eles revisam junto os padrões identificados, desafiando e reestruturando esses pensamentos. Então, é o quê? Identificação de pensamentos distorcidos com essa tarefa aí, com esse exercício. Manter um diário, uma semana com cada um, e eles vão registrando cada pensamento negativo. Outro exercício é exercício de carta de agradecimento. Olha como vai ser a descrição. Os parceiros escrevem cartas expressando gratidão um pelo outro, destacando qualidades e ações positivas em uma sessão conjunta. Eles compartilham e discutem essas cartas, focando nas fortalezas do relacionamento. Então, é carta de agradecimento. Isso gera muita conexão. Vamos lá? Em uma sessão conjunta, eles compartilham e discutem essas cartas, focando nas fortalezas do relacionamento, não nas fraquezas, mas nas fortalezas. É para destacar as qualidades e as ações positivas que o parceiro tem. É uma carta de agradecimento, cada um escreve a sua. Próximo exercício, diário de soluções. Eu botei aqui também áudio, né? Descrição. O casal mantém um diário compartilhado para registrar problemas diários e suas soluções. Ao longo do tempo, revisam o diário para avaliar o progresso e identificar padrões positivos de resoluções de problemas. Então, um diário de soluções, que pode ser também um áudio de solução. Aí, esses eles podem fazer um grupo entre eles para mandar esses áudios. Outro exercício, exercício de comunicação espelhada. Como que é essa descrição? Em uma sessão, os parceiros praticam a escuta ativa e a comunicação espelhada. Um parceiro fala sobre um tópico, enquanto o outro repete o que ouviu antes de responder. Isso promove a compreensão mútua e aprimora a comunicação. Porque às vezes as pessoas estão falando, mas a outra não está entendendo. Ou a outra quer falar junto. Então, é bom praticar o quê? Escuta ativa. E prestar atenção no que ele está falando e depois, sem responder, falar o que ele está falando. Comunicação espelhada. Aí vai aprimorar a escuta ativa e a comunicação espelhada. Tá bom? Escada do conflito. Descrição. O casal cria uma escada que representa a intensidade emocional durante um conflito, degrau por degrau. Eles identificam gatilhos, sinais de alerta e estratégia para desescalar a situação. Isso ajuda a prevenir conflitos intensos. Então, eles começam a fazer uma escada. Como é que vai aumentando esses gatilhos, degrau por degrau? Como é que vai aumentando esses problemas? Então, é uma escala de conflitos. São exercícios que, para muitos, vão parecer bobos, para muitos, vão parecer uma coisa banal, mas é exercício que vai mexer com o quê? Com o cérebro. Vai mexer porque o cérebro está todo desconectado, está todo bagunçado. Então, esse exercício vai mexer, como eu sempre falo na psicanálise, a mente de quem está com conflito ela vem toda bagunçada, gavetas todas bagunçadas. Então, eu preciso colocar no lugar. E como vai colocar? Com exercício. A mente humana, o ser humano só trabalha com exercícios. Atividade de relaxamento conjunto. Descrição. Os parceiros praticam técnica de relaxamento, como respiração profunda ou meditação juntos. Isso não só reduz o estresse individual, mas também promove um ambiente tranquilo para abordar questões de relacionamento. Então, é atividade de relaxamento conjunto. Tá? Listagem de metas pessoais e compartilhadas.
Descrição. Cada parceiro lista metas pessoais e compartilhadas para o relacionamento. Durante as sessões, discutem estratégias para alcançar essas metas, promovendo um senso compartilhado de propósito. Próximo exercício: jogo de papéis. Olha a descrição. Os parceiros representam um outro em situação de conflito, ganhando perspectiva sobre o impacto de suas palavras e ações no relacionamento. Isso promove o quê? Empatia e compreensão. É troca de papéis. É um entrar no papel do outro e ver como eles reagiriam àquelas situações, àqueles conflitos. Como eles resolveriam esses problemas. Então, tem que fazer isso. Outro exercício: desenvolvimento de lista de comportamentos positivos. Então, o casal cria uma lista de comportamentos que consideram positivos e reconfortantes. E eles se comprometem a incorporar esses comportamentos em sua rotina diária para fortalecer a conexão emocional. Olha o exercício. Desenvolvimento de lista de comportamentos positivos. Isso é muito bom. Você passa um exercício de cada 15 dias. Isso se eles quiserem, né? Fazer mesmo a mudança total. Bebam água. Outro exercício, role-playing, para resolução de problemas. Os parceiros, os parceiros escolhem um problema específico e praticam diferentes maneiras de abordá-los por meio do role-playing. Isso permite experimentar estratégias alternativas de resolução de conflitos. Role-playing também é a troca de papéis e troca de perspectiva, como é que você vê aquele problema. Agora vê como é que você faria. Agora pensa de uma outra maneira. Não, agora tenta usar essa maneira aqui para resolver. É trocando papéis, role-playing. Então, esses exercícios práticos são projetados para serem integrados à terapia cognitiva comportamental em casais, facilitando a aplicação de técnicas terapêuticas no contexto do relacionamento. Tá? Então, esses foram exercícios que nós acabamos de ver e atuais na terapia cognitivo comportamental em casais. Perguntas e dúvidas é só mandar aí, tá, gente? Vamos agora para o top 3.2. Abordagens psicodinâmicas. Abordagens psicodinâmicas. Primeiro, exploração de elementos inconscientes que podem influenciar o relacionamento. Então, nós vamos ver aí exploração de elementos inconscientes no relacionamento. Exemplos atuais. Análise de sonhos. Vamos ver agora as abordagens, vimos a TCC, agora as abordagens psicodinâmicas, que são várias. Primeiro, análise de sonhos. Exemplo. Um parceiro sonha repetidamente com situações de abandono. Durante a terapia, descobre-se que esses sonhos estão relacionados a um medo profundo de ser negligenciado, ligado a experiências de infância. Então, outra técnica, outra abordagem que pode ser usada para casais é o que? Análise de sonhos. Abordagens psicodinâmicas são as abordagens que a psicanálise tem. Quando se fala abordagem psicodinâmica, é todas as ferramentas que a psicanálise usa, tá? Então, primeiro, análise de sonho. Então, é preciso, por isso que é bom que um terapeuta de casal seja psicanalista também. Ah, existem pessoas que são pastores, pessoas que são outras, tem outras abordagens terapêuticas que são terapeutas de casais. Mas é muito importante porque o psicanalista ele aprende, que pelo menos aqui na nossa formação na Sociedade Mente Renovada, você aprende com a aula Interpretação de Sonhos de Freud, na visão freudiana, você aprende o que são sonhos. E sonhos é uma das ferramentas fundamentais que Freud usou, porque para ajudar no controle e para ajudar o que no acesso do inconsciente, tá? Outra técnica psicodinâmica da psicanálise é o quê? Associação livre. O que é isso? Então, durante a sessão de associação livre, um parceiro expressa inesperadamente sentimento de ansiedade ao mencionar a palavra compromisso, revelando uma resistência consciente à ideia de comprometer-se em nível emocional. Então, a associação livre é quando o parceiro fala livremente. Então, numa dessas sessões, ele fala, mas quando ele expressa sentimento de compromisso, aquilo mexe com ele, porque vem lá da infância dele, tá? Outra técnica aí
da psicodinâmica é a exploração da infância e experiências passadas. Então, olha o exemplo. Um parceiro que cresceu em um ambiente onde expressar emoções era desencorajado pode ter dificuldade de lidar com a expressividade emocional no relacionamento atual, influenciando a dinâmica. Então, essa exploração da infância, experiências passadas, é muito difícil, muito ruim para um dos casais, então isso vai atrapalhar. Então, é isso que a psicanálise vai usar. Outra coisa que a psicanálise vai usar é a interpretação de resistências. Olha o exemplo. Durante a terapia de casais, um parceiro evita discutir certos eventos passados. A resistência pode indicar áreas sensíveis que precisam ser exploradas e mais profundamente. Então, na psicanálise, você sempre vai pegar isso. Resistência. Nós precisamos saber interpretar essa resistência. Se falamos de casais, os casais também têm resistência. Então, você que vai ser terapeuta para casais, terapeuta de casais, você precisa o quê? Entender e interpretar essa resistência. Quando você toca num assunto que machuca, tem que saber por que ele tem essa resistência. Geralmente, ele traz essa resistência lá da infância, das experiências passadas, da exploração da infância, ele traz essa resistência. Mas a resistência dá para ser quebrada, tá? Outra ferramenta é a projeção e identificação projetiva. Um parceiro projetivo. Um parceiro acusa o outro de ser excessivamente crítico, refletindo uma projeção de suas próprias inseguranças. A identificação projetiva revela elementos reconhecidos do self. Então, isso é muito bom, né? O que é o self que o Nicote falou? Existe o self bom e o self ruim. O self ruim é quando a pessoa fica maquiando, fica escondendo a sua própria personalidade para quê? Para poder entrar no padrão da sociedade. O self bom é quando a pessoa é autêntica, quando a pessoa vive de maneira verdadeira, quando a pessoa vive de maneira extraordinária. Então, você precisa entender o quê? Você precisa entender o que é o reconhecimento desse self bom e self ruim. Então, uma das ferramentas para terapia de casais, qual é essa ferramenta para terapia de casais? É uma ferramenta onde você vai o quê? Identificar as projeções e identificações que o casal tem. Porque muitas vezes está projetando o que é dele nela e o que é nela dele. Entendeu? Então precisa entender essa projeção e essa identificação projetiva, tá? Outra forma de interpretar dentro da abordagem psicodinâmica, que é a psicanálise, é a análise de transferência. Então, ao exemplo, um parceiro desenvolve sentimentos de desconfiança em relação ao terapeuta, semelhante ao sentimento em relação a uma figura parental. Isso reflete o quê? Transferência e pode revelar padrões inconscientes. Então, tem que trabalhar na transferência. Aqui a Cícera botou aqui. Ó. Quando passa por situação que machuca e onde precisa ser tratada, que uma determinada situação pode prejudicar na relação da comunicação. É dentro da situação mesmo, é conversar. Ó, essa situação machucou aqui, mas geralmente não se conversa. É falar. Geralmente as pessoas guardam, sublimam ou reprimem e aquilo vai ficando guardado. Toda vez que a pessoa comete aquele mesmo erro, aí volta à tona, tem aquela briga, aquela confusão toda. Então, machucou, chama para conversar. Não na hora, na mesma hora, mas depois tem que chamar, tá? Então, nesse processo de análise de transferência, é analisar essa transferência, tá? Uso de metáforas e simbolismo. Um parceiro descreve o relacionamento como uma viagem turbulenta. Explorando essa metáfora, descobre que ele reflete a incerteza e os desafios emocionais, tá? Outra ferramenta dentro da psicanálise, que é a abordagem psicodinâmica, investigação de conflitos internos. Então, um parceiro sente-se dividido entre a necessidade de independência e o desejo de proximidade. Essa ambivalência, essa disputa, né, entre os dois sentimentos, pode originar-se de conflitos internos não resolvidos. Então, tem que se investigar quais são os conflitos internos não resolvidos que um dos parceiros tem. Geralmente, quando se identifica, consegue trabalhar. Análise da linguagem não verbal. Durante uma discussão,
Um parceiro cruza os braços e evita contato visual. Esses sinais não verbais podem indicar desconforto ou resistência inconsciente, tá? Então, análise de linguagem não verbal. Nós sabemos que temos uma matéria aí dentro do nosso curso. É por isso que eu, para dar aula de terapia para casais, eu prefiro que sejam psicanalistas, porque é a nossa linguagem. Para ser um terapeuta de casais não é brincadeira, não é fácil. Porque às vezes você vai ter conflitos seus com seu esposo, você vai ter muitos conflitos e você não vai poder saber lidar com esses conflitos. É por isso que a aula de terapia de casais é especialmente também para psicanalista. Nós temos essa matéria aí, comunicação verbal e não verbal na nossa formação. Porque há um cruzar de braço, um não olhar, um coçar a cabeça, um apertar as mãos, tudo tem uma resposta. Tudo tem uma resposta. Então, nós temos que entender essa resposta, tá bom? Então, próxima, discussão da relação terapêutica. Exemplo, os parceiros expressam sentimento de competitividade na relação terapêutica. Ao explorar essa dinâmica, emergem padrões inconscientes que replicam em seu relacionamento cotidiano. Então, é discussão da relação terapêutica mesmo. Ver se os parceiros expressam sentimento de competitividade nessa relação terapêutica. Então, tem que explorar isso. Esses exemplos ilustram como a exploração de elementos inconscientes podem trazer à tona questões profundas que impactam o relacionamento. O relacionamento. A terapia psicanalítica busca compreender e abordar esses elementos para promover uma maior consciência e crescimento emocional do casal, tá? Qualquer dúvida, é só chamar aí, tá? São 2 horas e 52 minutos. Eu vou precisar fazer um intervalo agora. São 2 horas e 52. Quando der 3 horas e 10 minutos, 15 minutos, nós voltamos. Não sai da aula, tá? Por favor. Vou interromper aqui e já voltamos. Tomar um café, beber uma água. Voltamos. Compartilhar a apostila aqui, vamos que vamos. Voltamos. 3.3. Terapia de aceitação e compromisso, conhecida como ACT. A introdução à ACT como ferramenta para promover a aceitação e a mudança comportamental. A terapia de aceitação e compromisso, ACT, é uma abordagem psicoterapêutica que visa promover a aceitação de pensamentos e sentimentos indesejáveis, enquanto incentiva mudanças comportamentais alinhadas com valores pessoais. Vamos explorar agora a ACT, como a ACT pode ser aplicada em situações cotidianas. Aceitação de emoções desafiadoras. Exemplo, o casal enfrenta estresse financeiro. A ACT ajudaria a aceitar a ansiedade associada, permitindo que eles se comprometam com ações construtivas, como criar um orçamento conjunto. Então, a ACT vai ajudar nessa aceitação de emoções desafiadoras. Próximo é clarificação de valores pessoais. Exemplo, um parceiro busca equilíbrio entre carreira e vida pessoal. A ACT facilita a identificação e aceitação de valores fundamentais, orientando ações para alinhar o trabalho com as prioridades pessoais. Então, é clarificação de valores pessoais. Então, a ACT vai ajudar nisso. Outra forma é mindfulness e presença no momento. Exemplo, o casal enfrenta desafios na comunicação. A ACT encoraja a prática de mindfulness durante as conversas, promovendo a atenção plena para ouvir ativamente e compreender as necessidades do parceiro. Outra coisa que a ACT vai ajudar é a desfusão de pensamentos negativos. Um parceiro lida com insegurança. A ACT ensina técnicas de desfusão. O que é isso?
permitindo que ele observe pensamentos negativos sem ser dominado por eles, promovendo uma relação mais saudável consigo mesmo e com o parceiro. Outra coisa que a ACT vai trazer é comprometimento com ações significativas. Exemplo, um casal busca fortalecer a conexão emocional. A ACT os incentiva a identificar ações concretas alinhadas com seus valores, como dedicar tempo regular para atividades compartilhadas. Mais uma é a aceitação de limites individuais. Exemplo, um parceiro enfrenta desafio de saúde. A ACT promove a aceitação das limitações físicas, incentivando a busca de maneiras adaptativas de manter uma qualidade de vida significativa. Outro, desenvolvimento de autoconsciência. O casal enfrenta conflitos recorrentes. A ACT explora a autoconsciência emocional, permitindo que eles identifiquem padrões comportamentais que contribuem para os desentendimentos. Promoção de flexibilidade psicológica. Um parceiro se sente preso em padrões de pensamentos rígidos. A ACT incentiva a flexibilidade, encorajando-a a considerar perspectivas alternativas e adaptar-se à mudança. Mais outra coisa que a ACT vai trazer de benefício, valorização da autenticidade. Um casal enfrenta expectativas externas. A ACT fortalece a valorização da autenticidade, encorajando-os a tomar decisões baseadas em seus próprios valores e não nas expectativas externas. Próximo, ressignificação de experiências passadas. Um parceiro lida com traumas antigos. A ACT facilita a ressignificação dessas experiências, promovendo a aceitação do passado e comprometimento com a construção de um futuro mais saudável. Então, esses exemplos demonstram como a ACT pode ser uma ferramenta valiosa para promover a aceitação e a mudança comportamental em contexto de relacionamento. Ao integrar princípios da ACT, os casais podem desenvolver uma abordagem mais flexível e consciente para enfrentar os desafios. Nós começamos hoje o nosso módulo, vou só dar uma recapitulada. É técnicas terapêuticas para aplicadas para casais. Falamos sobre a TCC, as técnicas de TCC. Falamos sobre os exercícios atuais usando a TCC. Falamos sobre... entramos na abordagem psicodinâmica, que é a psicanálise, análise de sonhos, associação livre, exploração da infância. E entramos agora, depois do intervalo, na terapia de aceitação de compromisso. E agora nós vamos entrar terapia de enriquecimento de relacionamento. Terapia de enriquecimento de relacionamento. Qualquer dúvida é só mandar aí no chat, tá bom? Qualquer dúvida é só mandar no chat. Vamos lá? Terapia de enriquecimento de relacionamento. Descrição. Enfoca o fortalecimento dos aspectos positivos do relacionamento, aumentando a intimidade e a conexão emocional. Exemplo prático. Situação. O casal se sente desconectado emocionalmente. Qual a intervenção? O terapeuta propõe atividades semanais para aumentar a intimidade, como noite de perguntas, onde cada parceiro faz perguntas profundas e significativas ao outro para fomentar a conexão emocional. Terapia, outra, agora vamos para outra. Terapia, pode falar, Diana. Eu tenho uma dúvida. Essa ACT, a gente faria a terapia de casal, um fazendo com o outro, ou teria que ser a terapeuta fazendo com os dois ao mesmo tempo? A terapeuta fazendo com os dois para ensinar eles. Certo, Tá? certo. Tá. Para eles aprenderem a usar essas ferramentas, porque até então eles não sabem. Aí você vai ensinar os dois a usarem. Tá. Toda a técnica de terapia de casal a gente, na primeira sessão, ensina, para depois, nas próximas, eles vão fazendo, a gente vai analisando e adequando. Isso. E é bom, tipo assim, dar uma técnica, um exercício, eles ficam 15 dias
Ou uma, depende do combinado das sessões, né? Porque tem sessões que é Certo. toda semana, tem sessões de 15 de 15 em 15 dias, você não vai passar várias, passa só uma. Vamos dizer que é um casal que vem toda semana. Você passa uma ferramenta e eles vão treinando durante a semana. Na volta, você confere como que foi o desempenho dessa ferramenta e passa a outra. Aí eles vão trabalhando. Tá. Eu tenho outra dúvida sobre essa. É o Uhum, seguinte, vamos supor que o casal, assim, estava até com dificuldade em comunicação, tá? Vamos uhum. supor que teve uma traição, a comunicação está até difícil de manter eles. Como é que eu vou aplicar uma CT em um casal que não tem mais diálogo, né? E eles não praticam o exercício que é dado para eles? Aí é bom, boa pergunta. Ou você faz primeiro individual, para cada um começar a se aceitar e aceitar o que Tá, aconteceu, e depois juntá-los. E se eles não seguirem, não vai conseguir ter êxito. Eles não seguirem aquilo que o terapeuta falar. tá Não vão, não certo. vai ter, tá? Ali aí a gente encerra a sessão dizendo que já que eles procuraram ajuda, mas não querem fazer o exercício praticado para a evolução do casamento deles, a gente encerra a sessão e pronto. Isso eu até falei aqui no início, e tem pessoas que vão achar, até terapeuta mesmo, acha que esses exercícios, que essas técnicas são balela, e não é. A mente humana, quando está em conflito, seja financeiro, seja emocional, seja casamento, ela está toda embaralhada, ela precisa ser colocada no lugar. É igual gavetas que está tudo bagunçado. Se o guarda-roupa estiver todo bagunçado, demonstra que sua vida está toda bagunçada. Então você precisa Sim. ajeitar. E essas ferramentas servem para fazer isso, porque eles não sabem sobre isso. Então somos nós que vamos dar. Se eles não fazem, ó, não vai ter êxito, por quê? Vocês vão perder o tempo de vocês, eu vou perder o meu tempo que eu poderia estar ajudando outras pessoas, e não vai ter mudança, não vai ter êxito, porque vocês não fazem, não cumprem as tarefas que eu passo. Então tem que falar assim, tem que ser bem, bem rígido. Bem claro e Bem taxativo, né? claro, taxativo sem querer perder nada. Você não vai ganhar mesmo. Porque se Certo. você não conseguir fazer com que eles entendam, que eles precisam praticar para se ajudar, eles vão sair falando mal da mesma forma. A gente vai lá, paga e não muda. Mas muitas vezes a mudança não é deles. Eles que não querem. Tá. A Cícera tem uma pergunta, depois da Cícera eu quero fazer outra pergunta que também me veio a dúvida, tá? Pode Pode falar, fazer, Cícera. Cícero. Você levantou muito. Então, é parecida com a da Diana, né? Da questão do casal chegar e ter aquela dificuldade no relacionamento, de comunicação, né? Porque a maioria dos problemas de casal é justamente a falta de comunicação. Isso. É, essa questão que a Diana perguntou, né? O que que a gente faz? É meio que aquela prática do TCC, né? De você chegar e falar, ó, se você não tentar essa técnica, você não está permitindo que eu possa estar te ajudando, né? É isso aí. Se você não permitir, não fizer o que está falando, ele não está pegando as ferramentas e não vai querer ajuda, não quer mudança. Aí entra naquela frase de Freud, né? Muitas pessoas dizem que querem mudança, mas na Mas não se verdade abre para mudança. elas não querem mudança porque toda mudança gera uma responsabilidade. Toda mudança gera uma responsabilidade. Eles não querem é responsabilidade. É responsabilidade, às vezes, porque eu sempre falo que a mudança tem ali um certo medo, né, da pessoa mudar, o que que vem depois da mudança, né? E Isso, aí as isso. pessoas, às vezes, não querem mudar porque tem medo do que pode acontecer, É, né? toda mudança gera uma dor, né? Seja ela positiva ou negativa. Isso. Toda mudança. A minha segunda pergunta que eu queria fazer é o seguinte: a gente sabe que os problemas de casamento também envolvem filhos, certo? Uhum. E aí o que acontece? A gente vê muitas situações de casais na qual os pais não educam a criança, né? E quando eles começam a crescer, viram uma dor de cabeça, né? Uhum. Agressão da escola. Eu falo isso porque muita gente de classe média alta que procuram ajuda e tem recursos financeiros assim legais para ter babá, né, para ter funcionários. Eu estou perguntando isso porque eu estou com um casal que eles são de padrão alto, certo? E eles assim têm duas crianças, um menino e uma menina, e eles não educaram as crianças. Babá não para quieta.
certo? Dentro de casa, sempre tem uma rotatividade imensa. E assim, o casal vive brigando porque o menino é o destruidor da casa, é o problema da casa. Mas está tendo muito conflito, eles não conseguem. O pai quer liberar tudo, a mãe quer resguardar tudo. Nessa questão de casamento, de diálogo em relação aos filhos, o que que a gente faz? Aí, uma pergunta. Não, uma pergunta. As crianças são mal Mais educadas. A gente fala essa frase assim, vou dar esse exemplo que o Misael é mal educado. Quem é que educa o Misael? Sou eu, Eu Elaine. sei que são os pais, eu sei. Então não é Só que deles. assim, o menino já tem 15 anos, a menina tem 11, Hum. né? Então, assim, a menina é uma patricinha pura, sabe? Gosta de gastar dinheiro a rodo. E assim, e eles estão brigando, estão querendo se divorciar, né? Só que ele é um paizão, é um maridão, não quer se divorciar dela. E ela está se sentindo sufocada, porque a escola está chamando ela o tempo todo. Ela é uma grande advogada do Recife, né? E assim, ela está se sentindo sufocada, ela está se sentindo sufocada com os filhos, com o casamento, dentro de casa, né? Ela falou assim, Diana, eu prefiro estar no shopping comprando do que estar em casa com a minha família. Prefere estar fugindo do problema. Só que aí é como vocês falaram, a questão da responsabilidade. Só que aí, nesse caso, o que que a gente faz em relação ao casamento? Ah, eu vou falar a verdade que eu penso. Não são os Aham. filhos, não são só os filhos, não. São eles. Não são os filhos. Sim. Até o problema, eles estão se pegando no problema dos filhos. Cara, os filhos eles são soma dos dois. Não adianta. O filho e a filha são soma dos dois. Foram mal Uhum. educados por eles. Mas os filhos é só um estopim. Eles já estão querendo separar há muito tempo. Não é só os filhos, não. Agora, Ó, para você ter noção, eles contrataram a psicopedagoga para estar na casa deles o tempo integral para educar as crianças. Hum. E aí estão tentando me contratar para poder salvar o casamento deles. Eu falei assim, o quê, minha gente? Vocês precisam de sempre de terceiros para assumirem as responsabilidades de vocês dentro de casa, Não vai cuidando adiantar, da não vai criança adiantar babá. babá. Não vai Tem adiantar uma babá. faxineira, uma cozinheira, duas babás, aí contrataram uma pessoa para educar as crianças e querem uma pessoa para atingir a responsabilidade do casamento deles. Eu vou falar a verdade. Esse menino aí está querendo chamar a atenção, os dois estão querendo chamar a atenção deles. Eles querem ser criados, eles querem ser ensinados por eles, não por babá, não por ninguém. Pode contratar super nani que não vai dar certo. Só vai dar certo, por exemplo, se a Diana pegar e começar a botar na consciência deles que as crianças, que são crianças, são adolescentes, 15, 11 anos, eles querem ser educados por eles. Só que o problema está neles, eles não devem ter tido isso na infância, os dois não devem ter tido educação que Ele deveria. vem de uma linhagem de pessoas ricas, entendeu? Então, mas pessoas ricas mal educadas, porque geralmente os ricos são educados, mas existem umas pessoas mal educadas. Eles precisam, a verdade, eles não estão preparados nem para ser casados, nem para serem pais. Eles não estavam preparados para isso. Isso foi levando, empurrando com a barriga. Chegou nos 15 anos e 11 anos. Só que eu não E posso chegar para eles e dizer assim, olha, não tá dando certo, pode se separar, vocês não foram feitos um para o outro, vocês não estão se aguentando, é isso mesmo, entre com o advogado e se divorcie. não, não se divorcie. E se eles dessem, é que as pessoas hoje não entendem isso. E se eles dessem um tempo, ele fosse para um lugar até eles pensarem, Sim, revesse. mas se eles, do jeito que eles estão levando o casamento, Michel, se eles forem dar tempo, o que que vai acontecer? Eles vão arranjar outro, porque eles já estão muito tempo para vocês terem para você ter noção. Eles estão quase mais de 6 meses sem transar. Eles Então, vão trair, eles não vão voltar mais. então, o problema não são as crianças, o problema são eles. Não, são eles, só que eu não sei como fazer, entendeu? Falando, E eles são tá, cabeça dura, porque, atendendo um primeiro, depois atendendo o outro, ouvindo as demandas dela, depois ouvindo as demandas dele, se der para juntar, junta. Se não der, certo, não não tem, faz. não tem como cuidar das crianças sem cuidar deles primeiro. Não tem. O problema são eles. A base da Gente, família, né? as crianças não pagam um boleto, as crianças não têm problema, as crianças, o problema são eles. A modelagem que eles trouxeram. Se você souber a Uhum. coisa deles,
Você consegue cuidar das crianças. Tá, Aqui, a Gislene botou aqui, mas eles já estão separados. A é Gislene colocou, verdade. já estão separados. Eles precisam de ajuda. Eu acho que tem como salvar. Tem Aí já como não salvar. seria mais terapia de casal, teria que ser terapia individual e lá futuramente uma terapia de É casal porque, se eles ainda estiverem se juntos. você começar a terapia de casal, agora eles vão começar a se acusarem, os dois. Se acusar, ah, porque isso, você fez isso, blá, 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 blá. Ah, como é que tá as crianças? Não, cada um tem que entender qual a sua responsabilidade nessa Então, situação. mas eles não se acusam. Eu fiz uma sessão com eles não se acusam. Eles falam assim: ah, deixa ele ser assim, a vida vai ensinar ele precisa ter do tudo, o pai fica falando, ele precisa ter do tudo bom e do melhor. Aí a mãe faz assim: eu entendo que você queira dar tudo bom e do melhor para ele, mas olha como é que ele tá, não é justo com ele. E eles são muito educados, eles falam assim, baixos, eles não explodem, eles falam, entendeu? Mas eles não chegam a um acordo. É uma coisa assim, você olha assim, você faz, que bonitinho, eles falam tão meigo, né? Mas, sabe, não entra no consenso. Aí ela faz, ah, então entendi, tá, entendi seu lado, continua desse mesmo jeito, mas aí a gente vai ficar sem transar, sem se falar. É Eu isso que acho você que, queria pro nosso casamento? Ele fez, ah, eu acho você muito fofinha, mas não é isso, não. Aí eu eu acho que falo, eles estão aí me deu fazendo, vontade de dizer acho que assim, eles você estão tá fazendo, vendo ela. eu acho que eles estão fazendo personagem. Não tá nem dos dois felizes, estão criando personagem para eles, para viverem. Não, e eu fico assim, deu vontade de dizer na hora, quando ele falou assim que a mulher dele é uma fofinha, diz assim, você tá vendo ela como uma filha sua ou como uma sua esposa? Aqui, ó, a Gislene botou algo que eu já pensava. Um dos dois já tem amante. Só não se separa por causa do dinheiro. E ele é empresário, ela é advogada, os dois têm muito dinheiro. E vou falar para você, eu pensei a mesma coisa que a Gislene falou. É por isso que estão muito tempo sem nada. Tem. É um desafio em tanto. Se você quiser entrar nesse desafio, entre. Eu tô aqui para te ajudar. Hum. Tá certo, era essa a minha dúvida. Vamos lá. Mas eu ainda continuei com um pouquinho de dúvida. Não, mas vai continuar com muito. Tem muito. Eles são uma incógnita. Você não sabe 10% do que eles passam. Você não sabe. O pessoal vê. Eles, Não, para mim, eles. ela é advogada criminal, para você ter noção. Aí, aí. É, ela ganha muito dinheiro, ele ganha muito, muito dinheiro, muito. Aí tá o casal que a gente fala que o dinheiro não traz felicidade. Isso é notório. Não traz. Não traz felicidade. Essa era a minha dúvida. Obrigada, Michel. Não, essa continua sendo sua dúvida. Vamos ver aqui, chegou o chat aqui, ó. Só não separa o dinheiro gera dinheiro. Vamos lá. Outra técnica, hoje nós estamos usando técnicas para terapia de casais. Terapia narrativa para casais. Descrição. Ajuda os casais a reescrever suas histórias de vida e de relacionamento, focando em como essas narrativas afetam suas interações atuais. Exemplo prático. Situação. Um parceiro sente que sempre é a vítima nas discussões. Intervenção. O terapeuta trabalha com o casal para identificar e reescrever a narrativa do relacionamento, transformando a história de vítima e agressor para uma história de parceiros trabalhando juntos para superar desafios. Então essa é a técnica de narrativas para casais. Terapia focada nas emoções, EFT. Descrição: foca em criar um vínculo seguro entre os parceiros, ajudando-os a expressar e responder suas necessidades emocionais de forma eficaz. Exemplo prático. Situação. Um casal frequentemente entra em discussões acaloradas que terminam em lágrimas de ressentimento. Intervenção. O terapeuta ajuda os parceiros a identificar as emoções subjacentes que estão alimentando com conflitos, por exemplo, medo de rejeição. E os ensina a expressar essas emoções de forma não confrontadora, promovendo a empatia e o apoio mútuo. Próxima técnica, terapia comportamental integrativa de casais. Descrição. Combina a técnica de aceitação e mudança, ajudando os casais a aceitar as diferenças e, ao mesmo tempo, fazer mudanças comportamentais para melhorar o relacionamento. Exemplo prático.
O casal discorda sobre a divisão das tarefas domésticas, intervenção. O terapeuta trabalha com o casal para identificar padrões de comportamento que causam conflitos. Eles desenvolvem estratégias tanto para aceitar diferenças, por exemplo, diferentes padrões de limpeza, quanto para criar um plano de divisão de tarefas que atenda a ambos. Próxima técnica, oitava, terapia de comunicação não violenta, CNV. Descrição: ensinar os casais a se comunicarem de maneira empática e eficaz, evitando julgamentos e críticas. Exemplo prático: um casal tem dificuldades em se comunicar sem brigar. Intervenção: o terapeuta ensina as técnicas de CNV, como expressar sentimentos e necessidade de forma clara e ouvir o parceiro com empatia. O casal pratica essas técnicas em sessões supervisionadas, tá? Terapia de imago. Descrição: ajudar os casais a entenderem com suas experiências de infância e como a sua experiência de infância influenciam suas escolhas de parceiros e dinâmicas de relacionamento. Exemplo prático: um casal luta contra padrões repetitivos de conflitos que parecem irracionais. Intervenção: o terapeuta trabalha com cada parceiro para identificar imagens de seus cuidadores primários e como esses moldos influenciam suas expectativas e reações. Por exemplo, se um parceiro teve pais críticos, pode reagir defensivamente a críticas no relacionamento. O casal, então, pratica ouvir e responder de maneiras que curam velhas feridas. Décima técnica, terapia de regulação emocional. Olha a descrição: focar em ajudar os casais a reconhecer, compreender e gerenciar suas emoções de forma mais eficaz. Exemplo prático: um casal experimenta explosões emocionais durante conflitos. O terapeuta ensina técnicas de regulação emocional, como respiração profunda e mindfulness. Eles também praticam identificar gatilhos emocionais e desenvolver estratégias para responder de maneira calma e ponderada, promovendo discussões mais produtivas. Próxima, 11ª, terapia de casais baseadas em soluções. Descrição: enfoca nas soluções no que está funcionando bem no relacionamento, em vez de se concentrar nos problemas. Exemplo prático: o casal se sente preso em um ciclo de reclamações e negatividade. Olha a intervenção do terapeuta. O terapeuta ajuda o casal a identificar momentos em que as coisas estão bem e explora como replicar esses momentos. Eles trabalham em conjunto para definir objetivos específicos e construir um plano de sucesso, baseado nas forças do relacionamento. 12ª técnica, terapia de casais de terceira geração. Integra mindfulness e técnicas baseadas em aceitação, combinando-as com intervenções comportamentais tradicionais. Exemplo bem prático: o casal experimenta ansiedade significativa que afeta a sua relação. Então, o terapeuta introduz prática de mindfulness para ajudar os parceiros a se tornarem mais presentes e menos reativos. Além disso, eles desenvolvem comportamentos específicos que promovem a calma e a conexão, como práticas diárias de gratidão e momentos de silêncio juntos. 13ª, terapia sistêmica. Enfoca a dinâmica familiar e os outros sistemas sociais que influenciam o casal. Exemplo prático: o casal tem conflitos recorrentes devido à interferência da família externa. O terapeuta ajuda o casal a explorar como as dinâmicas familiares estão afetando o seu relacionamento. E eles desenvolvem estratégia para estabelecer limites saudáveis e melhorar a comunicação tanto de dentro do relacionamento como a família externa. Pode falar, Diana. Então, quer dizer que, por exemplo, assim, para fazer esse conjunto todo, aí teria que fazer aquele curso de aula sistêmica? Não, não. Esse sistêmica, porque esse sistêmica vem de sistema. Todos nós temos um sistema, um ecossistema. Qual é o nosso sistema? Nosso sistema é a família, são os parentes. Então, Sim. olha só, foca na dinâmica familiar e outros sistemas sociais. Porque muitas vezes, o que atrapalha o casal não é só o casal, é o sistema que está em volta deles, a família. Esse sistêmica vem de família. Tipo a sogra.
Ou sogro. Isso. Ou cunhado, a Certo. cunhada. Ou cunhado, a cunhada, que atrapalham, entram, Igual entendeu? o pastor que pegou a sogra, né? É, vamos lá. Essa foi boa. 14. Terapia, hoje é só sobre terapias técnicas. Terapia de psicodrama. Aham. Terapia de psicodrama. Utiliza dramatização e role-playing para explorar e resolver conflitos interpessoais. Exemplo prático. Um casal tem dificuldade em entender a perspectiva do outro. Olha a intervenção. O terapeuta guia o casal em encenações onde cada parceiro assume o papel do outro. Isso permite que eles vivenciem as emoções e pensamentos do parceiro, promovendo empatia e compreensão. Após a dramatização, o terapeuta facilita uma discussão sobre as novas percepções obtidas. Então, a terapia psicodrama encena dramatização com roleplay, que é a troca de papéis. Isso é muito interessante. Vira um teatro, o set terapêutico vira um teatro. 15ª, terapia de casais com realidade virtual. Então seria por exemplo, a mulher se colocar no papel do homem, o homem se colocar no papel da mulher. Tipo assim, eu digo tanto dentro de casa quanto como se fosse no trabalho. Isso aí, e Tá, dramatizar. Criar situações realmente verdadeiras. tá. Como se comportaria, como seria, tá? 15ª, terapia de casais com realidade virtual. Descrição. Utilizar a tecnologia de realidade virtual para simular situação de conflito ou estresse, permitindo que os casais pratiquem a habilidade de resolução de problemas em um ambiente controlado. Exemplo: um casal tem dificuldade em resolver conflitos de maneira produtiva. O casal usa realidade virtual para simular uma discussão típica. O terapeuta guia a sessão, ajudando-os a praticar técnicas de comunicação eficaz e resolução de conflitos em tempo real. Após a sessão, eles discutem o que funcionou bem e como aplicar essas habilidades na vida real. Tá? 16ª, terapia integrativa de corpo e mente. Descrição. Focar na conexão entre corpo e mente, utilizando técnicas somáticas para resolver tensões e promover intimidade. Exemplo prático. Um casal sente desconexões física e emocional. O terapeuta ensina a prática como massagem, exercício de respiração sincronizada e meditação conjunta, para ajudar o casal a se reconectar fisicamente e emocionalmente, promovendo uma sensação de segurança e intimidade. É terapia integrativa de corpo e mente. Tá? Então, nós trabalhamos 15 terapias, 15 técnicas para que vocês possam usar dentro do seu consultório. Agora nós vamos ver estudo de casos, tá? Eu fiz 3 ou 4 estudos aqui para a gente ver sobre essas técnicas. Vamos lá? Primeiro, caso 1, reconstruindo a confiança após a infidelidade. Descrição do caso. Maria e João, casados há 15 anos, enfrentam uma crise após João confessar uma infidelidade. Maria sente-se traída e insegura, enquanto João está arrependido e disposto a reconquistar a confiança da sua esposa. Técnicas terapêuticas aplicadas. Primeiro, terapia de reconstrução da confiança. Objetivo: ajudar o casal a reconstruir a confiança e restaurar o vínculo emocional. Exemplo: o terapeuta orienta sessões onde João se compromete a ser transparente sobre suas atividades diárias, enquanto Maria expressa seus medos e insegurança. Eles trabalham juntos em exercício de comunicação aberta e honesta. Reavaliação dos compromissos de vida. Objetivo: definir os objetivos e valores do casal, reforçando compromissos mútuos. Exemplo: o casal participa de uma sessão onde cada um lista suas expectativas e desejos para o futuro, discutindo como podem apoiar um ao outro na realização desses objetivos. Outra técnica que pode usar nesse caso de Maria e João: terapia focada na emoção. Objetivo: explorar e validar os sentimentos de Maria e João, promovendo uma conexão emocional mais profunda. Exemplo: o terapeuta usa a terapia focada em emoção para ajudar Maria a expressar a dor causada pela traição
E João João a compreendeu o impacto das suas ações, criando um espaço seguro para a vulnerabilidade. Quarto, exercício de reaproximação para esse caso de João e Maria. Reintroduzir intimidade e proximidade física de forma gradual e consensual. Não é de repente, vai lá e pega, não. É devagar, as coisas gradual, até a pessoa se reintroduzir, até o coração se conectar novamente com o coração. Exemplo, o terapeuta sugere que Maria e João pratiquem atividades conjuntas, como caminhadas ou hobbies compartilhados, além de exercício de toque, como abraço prolongado, para restaurar a conexão física e emocional, para conectar novamente com o coração. Esse foi o caso de João e Maria. Caso 2, vamos para o caso 2. Comunicação eficaz em casamento estressante. Olha a descrição do caso. Pedro e Ana, casados há 7 anos, estão enfrentando dificuldades de comunicação devido ao estresse do trabalho e responsabilidades familiares. Eles frequentemente se desentendem e sentem-se distantes um do outro. Vamos ver as técnicas terapêuticas aplicadas. Primeiro, técnica cognitivo-comportamental, TCC. O objetivo dessa técnica: identificar e modificar padrões de pensamentos e comportamentos negativos que afetam a comunicação. Exemplo, o terapeuta ajuda Pedro e Ana a reconhecer padrões de pensamentos, como ele e ela nunca me ouvem, e substituí-los por pensamento mais construtivo, como ele e ela pode estar cansado e distraído agora. Então, identificar, a TCC para esse caso deles é identificar quais são os padrões e criar um novo padrão, tá? Técnicas de escuta ativa, outra técnica pode ser usada para esses dois. Objetivo: melhorar a habilidade de cada um ouvir e compreender o ponto de vista do outro. Exemplo, durante as sessões, o terapeuta orienta exercícios onde Pedro e Ana revezam-se para falar e ouvir, repetindo o que o outro diz para garantir a compreensão correta antes de responder, que é escuta de espelhamento. A pessoa fala, você não responde o que ela falou. Você repete o que ela falou para ver se realmente você entendeu e ouviu o que ela falou. Próximo, dentro desse caso, programação de tempo de qualidade. Objetivo: garantir que o casal dedique tempo exclusivo para se conectar e fortalecer a relação. Exemplo, o terapeuta sugere que Pedro e Ana revezem uma noite por semana para um encontro sem distrações, onde possam conversar e realizar juntos longos, relaxar junto, longe da responsabilidade diária. Olha o que eu falei para minha esposa esse dia. Tem hora que eu sou meio louco, eu falei assim, esposa, eu precisava de 15 dias de férias. Falei. Ela, eu também. Eu falei, mas é 15 dias de férias sem você e sem as crianças. Eu queria ficar dentro de um quarto, com ar-condicionado, com o meu Como é que é, computador. rapaz? Dentro Sem do ela meu, também. dentro de um Se quarto, fosse das crianças, eu ficaria calada. Agora, sem ela. com ar-condicionado, meu computador, e acordar a hora que eu quiser. Tipo assim, dormir meia-noite, acordar meio-dia, 1 hora da tarde. Assim, sem ninguém para Tá. falar no meu ouvido. Ninguém, ninguém, Eita. ninguém, ninguém, Você ninguém não no quer ouvido. nada, né? Sim, e aí? Não vai ter nenhum 2 dias assim, não? Mas 15 dias não consegue. Nenhum 15 dias, 2 dias? sozinho. Me reconectar. Vamos Não, lá. ele quer o sonho. Aí, ó, Gi falou as minhas palavras. Ele quer o sonho de consumo de qualquer ser humano casado. Verdade, verdade. Vamos lá, dando continuidade. A terapia de redução de estresse. Falando ainda do caso do segundo caso. Rapidinho. Gi, Cícera, eu vou gravar aqui a tela. Apareçam para eu fazer a gravação do Dr. Michel dando aula e vocês duas online, por favor. Aí, obrigada. Objetivo: ajudar o casal a gerenciar o estresse de forma eficaz, reduzindo seu impacto na relação. Exemplo: o terapeuta ensina a técnica de relaxamento, como respiração profunda e meditação guiada, que Pedro e Ana podem praticar juntos para aliviar o estresse e promover a calma. Caso 3: conflitos de parentalidade, conflitos de parentes. Vamos ver? Descrição do caso: Lucas e Carolina
pais de 2 filhos pequenos. Têm visões diferentes sobre disciplina e educação das crianças. Essas divergências estão causando tensão no casamento e afetando a harmonia familiar. Técnica terapêutica aplicada: mediação e resolução de conflitos. Ajudar o casal a negociar e encontrar compromissos em questões de parentalidade. Exemplo: o terapeuta guia Lucas e Carolina através de um processo de mediação, onde cada um expressa suas preocupações e juntos buscam soluções práticas e mutuamente aceitáveis. A Cícera mandou que principalmente a mulher fica pelo menos 2 dias só. Eu quero 15. 15. Vamos lá. 2. Educação parental conjunta. Objetivo: equipar o casal com conhecimento e técnicas de educação parental eficazes e baseado em pesquisas. Exemplo: o terapeuta oferece workshops e recursos sobre técnicas de disciplina positiva e comunicação com os filhos. Ih, tem gente rabiscando aí, minha apostila. Michel. Tinha que ser ela, cara. Essa é minha coordenadora é demais. Exemplo: o terapeuta oferece workshops e recursos sobre técnicas de disciplina positiva e comunicação com os filhos, incentivando Lucas e Carolina a aplicarem essas práticas em casa. O desenvolvimento de um plano de parentalidade. Objetivo: criar um plano estruturado que reflita os valores e objetivos de ambos os pais. Exemplo: o terapeuta trabalha com Lucas e Carolina para desenvolver um plano de parentalidade detalhado, incluindo regras, rotinas e abordagens para a disciplina e educação dos filhos. Sessões de família. Incluir os filhos nas sessões terapêuticas para abordar dinâmicas familiares e promover a coesão. Exemplo: o terapeuta organiza atividades familiares durante as sessões para melhorar a comunicação e fortalecer os laços entre Lucas, Carolina e seus filhos, promovendo uma atmosfera de apoio e cooperação. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar isso aí. Calma aí. Não, calma aí, calma aí. Eu tô tentando apagar. Aí, ó. Top. Vamos lá. Caso 3. Caso 3. Ele quer ver. Sabe o que ele falou ontem? Rapidinho, ele falou assim: pai, quero Ele falar quem? com a Diana. Quero Ah, falar com tá. a Diana. Aqui, ó. Ó. Ele falou ontem: pai, quero falar com a Diana. Ele É o falou ontem. neném da titia. Fala com tia, fala. Ele fala: oi, povo, tudo bem? Fala. Fala. Tá com vergonha. Tá com vergonha? Então vai lá, que o papai tá acabando aqui. Vai lá. Ô, Michel, deixa eu te falar. Você Oi. queria uma folga e a Raqueline, que tem 4, mais o Que isso, marido, 5. Raqueline? Misericórdia. Meu Deus do Ela céu. nunca pode tirar férias. Minha esposa ligou. Aqui é dura. Tô ligado, cortado, queimado. Eu vi, graças a Deus, eu tenho filmado esse. Agora eu também sou ligada. Também, né? Meu Deus do céu. Vamos lá. Quarto caso. Quarto caso. Ainda bem que você mora fora. Se você morasse aqui, ia ter que dobrar as orações por você, porque o negócio aqui é complicado. Vamos lá. Caso 4. Reavivando a intimidade em um casamento de longa data. Esse caso é legal, muito legal. Presta atenção. Descrição. Helena e Marcos, casados há 20 anos, sentem que a atividade física e emocional diminuiu ao longo do tempo. Ambos estão preocupados com o distanciamento crescente e desejam reavivar a paixão e a conexão em seu relacionamento. Técnicas terapêuticas aplicadas. Primeiro, terapia sexual. Abordar questões de intimidade física e melhorar a vida sexual do casal. Exemplo: o terapeuta sugere exercício de toque não sexual para reconstruir a intimidade e recomenda leituras e práticas para melhorar a comunicação sexual e a satisfação mútua.
Segunda, terapia narrativa. Objetivo: ajudar o casal a reescrever a história de seu relacionamento, destacando momentos positivos e reforçando a conexão emocional. Exemplo: Helena e Marcos participam de sessões onde compartilham histórias e memórias positivas, ajudando a reconstruir a narrativa do relacionamento com foco em momentos de amor e cumplicidade. Datas e encontros planejados. Objetivo: reintroduzir momentos de romance e diversão no relacionamento. Exemplo: o terapeuta sugere que Helena e Marcos planejem encontros regulares, como jantares românticos ou passeios, para reacender a chama do romance e criar novas memórias juntos, tá? Aqui, a Liliane botou aqui, doutor Michel, você acha que em alguns casos o afastamento físico é importante para o casal se conectar novamente? Sim, acho. Acho sim. Tem que haver. O ser humano tem individualidade, tem sequências de ciclos que o ser humano precisa se ressignificar. Esse que eu falei 15 dias é para eu me ressignificar, eu precisava. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa. Em terapia de casal, a gente mexe também com a sexologia, tipo assim, a gente faz esse toque físico, tipo pegar no peito, pegar nas costas, Sim, pegar no rosto, no corpo, durante uma sessão de terapia de casal, a gente faz a sexologia também? pode fazer. Quem tem estrutura para fazer, faz. Tem gente que não faz. Se o psicanalista ou o terapeuta estiver vulnerável nessa situação, é complicado. Ah, Entendeu? Foi? não, quem é cristão, meu filho, já olha assim, de lado assim, ó. Aí deu ruim. Ó, exercício de comunicação emocional. Melhorar a comunicação sobre sentimentos e necessidades emocionais. Exemplo: terapeuta ensina técnicas de comunicação como eu, mensagens e validação emocional, ajudando Helene e Marcos a expressarem suas necessidades e desejos de forma clara e empática. Chegou uma mensagem aqui, ó. Ia falar uma coisa, mas deixa quieto. Não, deixa quieto não, fala logo. Psicanalista não tem esse negócio de deixar quieto, não, irmão. Não, Manda não, o que eu ia falar é demais para aula. mais. Tem Essas isso não, aqui é psicanalistas, tem que falar. estrutura Então emocional. tá, ó. A Diana falou, ó, vamos fazer terapia de toque. A gente trabalha mais com terapia online, né? Imagina você tá fazendo a terapia lá, aí tá, da terapia de toque, aí quando vê, o paciente vai desligar a câmera, fala, doutora, me dá 15 minutos aí, eu preciso Já resolver volto. um problema. Vou resolver uma parada ali e já volto. É rápido. Eu acho que 15 minutos ainda é muita coisa. É, Vamos 15 lá. minutos é muita coisa, para masturbação é, né? Essas técnicas terapêuticas aplicadas em casos variados demonstram a diversidade de abordagem que os psicanalistas podem usar para ajudar casais a superar desafios e fortalecer seus relacionamentos. Conclusão do módulo 3 de hoje. Essas técnicas aqui, vocês não vão achar em livro nenhum, tá? É só aqui na apostila. Conclusão do módulo 3, que é técnicas terapêuticas aplicadas para casais. O módulo de hoje é só técnicas terapêuticas aplicadas para casais e tem muitas aí para vocês. Durante esse módulo, exploramos um conjunto abrangente de técnicas terapêuticas projetadas especificamente para auxiliar casais a enfrentar e superar desafios em seus relacionamentos. Cada técnica foi cuidadosamente selecionada para abordar diferentes aspectos da dinâmica conjugal, desde a reconstrução da confiança após a infidelidade até a melhoria da comunicação e a revitalização da intimidade. Ontem à noite eu estava estudando essas técnicas, ontem à noite. Foi até umas 9h pouca da noite. Principais aprendizados: personalização das intervenções, a importância de adaptar as técnicas terapêuticas às necessidades únicas de cada casal, reconhecendo que não há uma abordagem única para todos os problemas. Foco na comunicação. Técnicas como a terapia cognitiva comportamental, a escuta ativa e a comunicação emocional foram destacadas como fundamentais para melhorar a compreensão mútua e resolver conflitos. Reconstrução da confiança e intimidade. Casos como a reconstrução da confiança após infidelidade e a revitalização da intimidade em casamentos longos enfatizaram a eficácia de técnicas específicas como terapia de casal e terapia sexual. Abordagem integrativa. Eu aconselho, quem quer se aprofundar mais em terapia sexual, faz uma pós-graduação ou sexologia ou terapia sexual, porque terapia de casais nada tem a ver com terapia sexual.
já é uma outra parada, tá? Que aí você vai aprender sobre hormônios, você vai aprender sobre perda de desejo, que é normal. Às vezes um dos casais toma um remédio para diabetes, diminui o desejo sexual, às vezes a falta de hormônio na mulher. Aí uma pós em terapia sexual ou sexologia já vai ajudar muito. Fala aí, Cissa. Cissa tá com as mãos erguidas aí, Diana. Vou te falar. Então, a Diana tinha abordado a questão de você ter técnicas em consultório, né? Eu estava vendo com uma mulher e ela falou que ela disse que nunca usou uma fantasia na vida, vamos dizer assim. E nunca teve coragem. Ela comentou porque incomoda ela. Então, aí ela disse que incomoda, tipo assim, ela é uma pessoa evangélica e disse que se sentia mal nessa questão, como se ela estivesse violando algum. Como é que pode dizer? Tipo assim, como se fosse um pecado, né? Mas ela é crente? É, Hum, é. já E disse aí, tudo. e aí a outra abordou a questão de se masturbar, da mulher em si se masturbar, né? Que ela disse que não tinha coragem. Porque, assim, ó, na terapia de casal, a gente pode abordar a questão do casal, nessa questão, você tem conhecimento do seu próprio corpo, do que você gosta, do que você sente, né, ao toque, né, de um com o outro, de você mesmo se tocar e saber onde que você, né, tem a sua intimidade, que tem isso, né? A gente pode fazer essa abordagem numa terapia de casal? Então, poder faz, poder pode, mas é aquilo que eu falei, tem que ter muito cuidado, principalmente para saber, lá na amnésia, qual é a crença, se são evangélicos, se não são, e tem que ter cuidado para ser bem resolvido nisso, porque às vezes você vai tocar num assunto que é a sua própria ferida. Você vai tocar num assunto que você também tem bloqueios. Aí pode ser que dê ruim. Você tem que ser muito bem resolvido, não pode ter vergonha. Aí você vai tocar num assunto. E aí, você gosta de masturbar fazer masturbação no seu esposo, ou sexo oral? Vai começar a rir. Aí é complicado. Tem que ser bem resolvido. Você pode tocar em qualquer assunto, pode estudar, Você pode ler falar, olha, livro, você fala assim, tá, e estudar, ler quem. livro. Porque, assim, normalmente quando a gente fala, a gente entra no assunto de sexologia, a gente fala até de penetração. Tá, como é que é a penetração? Como é que você faz? Te Você já machuca, não te machuca? Ele mexe no isso. teu clítoris? Aí, a sexologia, ela entra bem detalhadamente nessa questão, entendeu? Terapia de casais, não. Agora, sexologia, terapia sexual, sim. Outra coisa, penetração, você gosta mais de penetração, gosta de toque, tudo isso. São perguntas que a terapia sexual faz, e não a terapia de casais. A terapia de casais é mais conflitos emocionais, traição, com filhos, tal. Aí, terapia sexual já é outra coisa. Já pode até abordar esse tema aí, Diana, para a gente poder Certo. fazer. Deixa eu só comentar que uma vez a Raqueline, ela me contou, porque a igreja da Raqueline era bem rígida, Uhum. né? E aí eu queria até que a Raqueline trouxesse um pouco aqui, só para ficar um comentário de como era a religião dela no Brasil, de tão forte que era essa questão da sexualidade. Deixa eu ver se Poderia ela quer comentar, falar. Raqueline? Ela quer falar? Não, ela vai falar. Ah, tá. Pode abrir o áudio. Não está fechado ainda. Eu abri, mas eu não queria falar. Ela não quer falar, não. Não quer falar, não precisa. Então, na minha igreja, eles tratam a masturbação como pecado, né? Na Uhum. outra, na igreja lá no Brasil, Uhum. na Assembleia de Deus. Nessa daqui, a gente não teve estudo sobre isso, mas eu creio que é a mesma usos e costumes, mesma doutrina. O que acontece com a masturbação? A masturbação é conhecimento do corpo, sim, mas ela pode virar um vício. E tudo que vira vício não é legal, entendeu? Mas não, assim, pecado. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de vários toques, tá? Se você for lá em Cantares de Salomão, você vai ver vários toques. É porque tem versos e versículos que não falam. Tem um versículo lá que diz assim:
Ah, eu vou tomar o vinho no umbigo da minha amada. Você vai jogar uma taça de vinho no umbigo, vai ficar no umbigo? Não vai, vai descer. Então você vai beber esse vinho aonde? Lá embaixo. Aí já é a parte do sexo oral. Agora, a masturbação é toque, tá? É você se conhecer seu corpo e toque. Só que quando vira vício, aí tem pessoas que substituem a masturbação pelo transar com a mulher ou com o marido. Aí já atrapalha. Tudo que vira um transtorno, que atrapalha, já é complicado, entendeu? Mas é a visão que cada religião tem sobre a É. masturbação. Tanto é que lá no Brasil, na igreja lá, eles proibiam usar brinco, cordão, É. pintar unha, essas coisas. Só que isso daí é de outra parte, né? Parte teológica. Só que isso daí não são doutrinas bíblicas, né? São costumes do homem. Porque as mulheres usavam brinco. As mulheres cortavam as unhas. Eram totalmente diferentes. Então, é muito complexo. Isso não é doutrina bíblica, porque a própria Bíblia diz que as doutrinas de Deus não são pesadas para ninguém. Isso aí são costumes do homem. Eu dei aula durante muitos anos de teologia, hoje já não dou mais. Sou formado em teologia, fiz faculdade de Sim, teologia. Michel. Aí vamos supor, a gente tem um casal que seja dessa igreja. Uhum. A mulher não bota o batom, não se bota um brinco, não fica vaidosa pro marido para encher os olhos do marido. Como é que ela vai encantar o marido se ele anda na rua com várias mulheres maquiadas, bonitas, e pererê e parará? Como é que vai encantar o marido, que o marido vai ficar desgostoso em um relacionamento com a mulher, mas também não pode largar a mulher por causa da igreja, porque a igreja também não permite separação? Como é que a gente faz nesse caso? A gente não faz, ela não vai fazer mesmo, a gente não faz. Ou ela compra pronto ou não faz. Então, Porque Diana, nessa é questão, uma desconstrução de pensamentos de crenças limitantes. Aí é muito complicado, só se ela quiser. Ela não vai fazer e não vai ter, o marido não vai ter, e nem ela vai ter. Complicado, ela tem 80% de chance de terminar tudo aí. na minha mesmo, por exemplo, que eu fiz, eu falei com ela, eu acho que quando a gente dá uma doutrina na igreja, vamos falar assim, que lá fala para você fazer para o seu marido, né? E aí, desde que você não faça para os outros. Eu não acho que seja errado, vamos dizer, eu vou usar uma fantasia para o meu marido. É na minha intimidade, né? Quando ele fala intimidade, é você e seu esposo. É o que eu falei com ela. Não, eu não acho que seja um ato errado, desde que você esteja usando para ele, né? É a sua relação íntima entre você e o casal. Uhum. Ela não vai fazer isso, eu vou sair, vamos dizer assim, numa fantasia no meio da rua. Não, ela vai estar usando intimamente, só ela e ele. Ali é aquela Isso, relação íntima. Não vejo violação nisso. Foi o que eu deduzi e o que eu falei com ela. isso. É isso aí. Mais alguém? Que é para falar, hein? Vou finalizar, hein? Hum, 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 Onde eu estava? Aqui. Reconstrução da confiança e intimidade. Casos como reconstrução da confiança pode fidelizar ali. Abordagem integrativa, nós falamos. A combinação de diferentes abordagens terapêuticas, como terapia de casais, terapias sexuais e técnicas de relaxamento, mostrou-se crucial para abordar aspectos emocionais, comportamentais e físicos de relacionamento. Aí falamos também sobre, vou botar aqui para baixo, impactos das técnicas terapêuticas. As técnicas discutidas não apenas visam resolver problemas imediatos, mas também promover mudanças duradouras na maneira como os casais se relacionam. Ao fortalecer a comunicação, reconstruir a confiança e cultivar a intimidade, essas intervenções têm potencial não só de resolver conflitos, mas também de criar bases sólidas para relacionamentos saudáveis e gratificantes ao longo prazo. Considerações finais. Como profissionais da psicanálise, é essencial estarmos atualizados e habilidosos na aplicação dessas técnicas, garantindo que possamos oferecer suporte eficaz e compassivo aos casais que enfrentam dificuldades. Ao continuarmos a explorar e aprimorar nossas habilidades terapêuticas, podemos contribuir significativamente para o bem-estar emocional e a felicidade dos casais que atendemos.
Esse módulo proporcionou uma base sólida de conhecimento e práticas, capacitando-nos a aplicar abordagens terapêuticas com sensibilidade e eficácia na promoção de relacionamentos mais fortes e saudáveis. Aqui estão as referências de onde veio essa apostila, tudo aqui para vocês. Perguntas e dúvidas? Chegamos ao final de mais uma aula dessa formação de terapia para casais. Eu Perguntas acho que o mais complicado da gente, como terapeutas, psicanalistas, seja florais, casais, eu acho que o que mais dificulta da gente conseguir trazer o tratamento e evolução do paciente é a religião, na minha opinião. As pessoas são muito religiosas e trazem muitas crenças limitantes. Muitas crenças limitantes, tá? Muitas mesmo. Perguntas e dúvidas, vou compartilhar com vocês a aula de segunda-feira, gente. Compartilha, chama mais pessoas para estar conosco, será pelo YouTube, tá? A aula de segunda-feira será essa aqui, ó. Já está pronta a apostila. Apostila sobre alienação parental na psicanálise. Ó. Nós vamos falar sobre alienação parental na psicanálise. Aqui, ó, deixa eu diminuir aqui, ó. A definição, efeitos da alienação parental, mecanismo psicanalítico por trás, é só um spoiler. Por trás da alienação parental, intervenções psicanalíticas, caso de sucesso. Essa aula que tu disseste que era para anotar, o assunto Terapia sexual. vai ser um curso, vai ser o quê? Uma Vamos aula ver. aberta? Não, vamos ver. Pode ser Não, um vai ter segmento estágio de terapia sexual. na prática. Então, segunda-feira é essa aula, gente, sobre... Tá. Segunda-feira é aula sobre alienação parental. Aguardo vocês